A série da Velma estragou a infância da galera? Realmente não tem nada que salve essa série? Vamos falar sobre isso hoje! Oi, eu sou o LP e a série da Velma chegou ao fim da sua primeira temporada nesses últimos dias e o pessoal da internet foi à loucura. E depois de ver que muitas pessoas fizeram vídeos sobre a série, falando como se ela fosse a pior coisa existente na face da Terra, e inspirado pelo vídeo do Hamlet ARL, eu decidi fazer uma análise imparcial para ver se ela é tão horrorosa quanto estão falando, ou se essa galera só tá muito emocionada mesmo. E só pra deixar claro que eu não vou estar me apegando na opinião popular só pra agradar a galera, mas eu tô aqui pra falar uma visão sincera sobre o que eu acho da série em questões mais técnicas. Então eu vou apontar coisas negativas e coisas positivas sobre a série. E antes de falar sobre a série, já curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que possamos alcançar a meta dos nossos primeiros 10 mil inscritos. E caso tenha vontade de ajudar e tenha condições, você também pode ser membro do canal e ter acesso a emotes exclusivos. E sem mais enrolação, vamos falar sobre Velma agora. E só deixando claro que a análise vai ter spoilers. E tudo começa ali com a Velma narrando a história, contando que essa vai ser a sua história de origem, e como ela fundou o maior grupo de detetives, coisa e tal. Tudo bem, até aí ok. Eu sempre levei mais fé que a Velma tinha mais paixão por mistérios do que os outros, e que faria muito sentido se ela motivasse o pessoal e juntasse o grupo pra essa jornada que a gente já conhece de vários e vários anos atrás. Só que aí nesse começo eles já tentam fazer uma crítica social, chamada popularmente pelos tiozões que se denominam pessoas raízes, sei lá o que, como lacrada, que até que tem uma base interessante, mas foi falada de uma maneira bem ruinzinha e no fim só enfraquece a crítica e que nem funciona muito como piada também, fazendo com que acabe ficando só superficial mesmo. Mas essa narração acertou em causar algumas dúvidas sobre o futuro, porque deixa claro que o grupo da galera do Scooby-Doo vai existir e que essa história vai contar sobre isso. E beleza, isso me chamou a atenção, de verdade. Eu achei que deu uma instigada legal assim na curiosidade. E beleza, o que vem depois? Como que a história continua pra conseguir prender o público? Uma cena de suspense intensa? Uma cena de ação mostrando um vilão? Ou uma conversa intimista de algum personagem? Claro que não. Temos o vislumbre da Daphne em uma cena de suspense no escuro, mas que no fim resulta só em duas baratas fazendo sexo mesmo. E cena essa que levou a internet à loucura, hein? A ponto das pessoas deduzirem que a série seria uma porcaria sem fim, o que é algo que eu vou ter que discordar aqui. Apesar da série ter algumas piadas sexuais e tal, sendo que a maioria delas são apresentadas só no primeiro episódio, a grande maioria delas, para não dizer todas, tem algum sentido pro objetivo da série, combina com o estilo da série, e até onde eu consigo me lembrar, todas elas têm um certo contexto narrativo para funcionar com o que tá acontecendo nas cenas, para não ser simplesmente nudez ou piada com sexo gratuito, sabe? Então, esse é um ponto positivo pra série, que o pessoal acabou se emocionando muito e achando que a série fala só disso. Inclusive, na cena seguinte à das baratas, a Daphne vai até um banheiro ali, onde tem outras colegas dela tomando banho, e tá todo mundo já sem roupa ali, tá todo mundo peladão, só com umas espumas ali tapando as partes que não pode mostrar. Aí a Daphne tira a roupa também e vai pro banho. Isso enquanto elas fazem piadinhas de metalinguagem sobre como as séries adolescentes apelam pra conteúdo sexual no primeiro episódio, coisa e tal, de maneira mais forçada do que nos episódios seguintes, só pra chamar atenção. E, cara, eu achei essa cena bem ruinzinha, pra ser sincero. Parece que quando eles tentaram usar a metalinguagem, eles estavam achando que ia ser super genial e sei lá o que, mas no fim acabou sendo só superficial e tal, mas beleza. Só a piada sem graça. E aí que eu já quero fazer uma crítica forte aqui. As primeiras cenas de qualquer produção são as mais importantes para convencer o público a continuar consumindo. São as cenas que vão vender para o público que vale a pena ele ceder o tempo vendo aquilo. Isso seja em filme, novela, série, até mesmo vídeo do YouTube. O gráfico do YouTube não me deixa mentir que o momento onde tem mais quedas nos vídeos é no início, ali nos primeiros minutos, talvez nos primeiros segundos. E sinceramente eu acredito que esse início não só afastou um público em potencial,
como acabou deixando brecha pro pessoal não entender a proposta real da série. Porque depois desse primeiro episódio, as piadas sexuais quase desaparecem completamente, e começar a série com uma cena de sexo entre duas baratas, uma quantidade forte de nudez, semi-nudez e piadas com metalinguagem que apelam para falar sobre conteúdo sexual em séries não foi uma escolha inteligente. E é por isso que é tão fácil encontrar pessoas falando da cena da barata e resumindo a série em uma série que apela pro sexual, justamente porque esse início não apresenta a série como um todo e afastou uma parcela do público em potencial que deixaram de assistir a série nessa cena, porque justamente fez vender a série como uma série que faz piadas baratas sobre sexo. Depois disso, a Velma aparece e começa a bater na Daphne do nada, e nessa treta aí elas encontram uma colega dela já morta sem cérebro dentro do armário da Velma. E é nesse momento que é apresentado o primeiro mistério da série. E antes de continuar, eu já queria apontar outra coisa aqui. Nessa cena já vemos uma violência meio aleatória, com a Velma e o pé de cabra, e isso vai se repetir muito durante a série. Lembram no que eu falei sobre as piadas sexuais terem contexto e combinar com a narrativa da série? Então, isso não acontece com boa parte das cenas de violência. Quando se trata da violência nessa série, ela pode acabar se tornando até meio apelativa e com certeza muito aleatória. Eu entendo que tem um objetivo de piada e tal, mas às vezes fica meio desconexo sim, mesmo que algumas das piadas sejam até que engraçadinhas. E isso que muitos casos de violência dentro da história nem são canônicos. Sabe, existem muitas cenas de personagens se machucando muito feio. A Velma perde dentes, tem personagem perdendo perna e coisa e tal, mas que na cena seguinte interaços como se nada tivesse acontecido. É simplesmente uma piada que não interfere em nada na história. E não que isso seja um problema, porque realmente não atrapalha na história e não chega a atrapalhar o andamento da série no geral, porque costumam ser bem rapidinhos assim, é só pra dar uma piadinha, mesmo que às vezes seja sem graça. Mas ainda assim, em um momento ou outro faz perder o ritmo, porque acaba elevando demais a agitação do público desnecessariamente, mas nada que estrague a série, sendo bem sincero. Eu, particularmente, agora sendo parcial, não sou um grande fã desse tipo de apelo. Me causa a impressão de que a série usa isso pra tentar se autoafirmar como uma série adulta, mesmo que ela já toque em temas que deixem claro que ela é destinada pro público mais velho. Isso me lembra muito aquela galera que se intitula macho sigma, macho alfa e tal, que precisa ficar se autoafirmando a todo momento que é um homem viril, um másculo incrível e que não precisa de mulheres porque eles são incríveis, fodásticos e coisa e tal. E que no fim esse é o tipo de coisa que poderia ser mostrada de outra maneira, mais saudável, mais interessante, menos chata, menos irritante, mas que no fim acaba sendo só bem patético. Tá, desculpa sair do foco da série, que eu não podia perder uma chance de falar mal de Red Pill. E voltando pra série, é nesse momento em que a gente tem a logo, a abertura, o nome Velma na tela. Isso significa que tudo que a gente viu até agora é uma introdução, ou seja, realmente é a parte que montaram pra tentar instigar o público a continuar assistindo a série. E que como eu falei antes, eu acho que não foram cenas bem escolhidas. E que como eu falei antes, eu acho que não são cenas que vendem muito bem a proposta da série. Uma junção de uma narração que instiga a curiosidade, apesar de fazer uma crítica social bem superficial no meio ali. Algumas piadinhas sexuais, demonstração de violência e apresentando o primeiro mistério. E sinceramente, esse início tá bem mediano. Não tem nada demais, mas também não tem nada de muito horroroso até então. Pelo menos nada no nível de estragou minha infância, a pior série já feita aí que o pessoal tá falando. O pessoal tá exagerando muito, muito mesmo. Tanto que a maior crítica que o pessoal andou fazendo sobre o primeiro episódio foi aquela cena da barata, que apesar de ser descartável, também não tem nada demais. É só uma piadinha tosca e sem graça, e que não faz tanto sentido ser a cena usada pra tentar argumentar que a série é ruim. É simplesmente a cena de uma piadinha meio sem graça. Bom, na próxima cena já é mostrado pra nós que a Velma tem alucinações bizarras que aparecem quando ela tenta resolver mistérios, que é como se fosse uma espécie de ataque de pânico, que inclusive é assim que ela chama na série. Mas eu já vou dar um spoiler lá do final, e que na verdade isso não é ataque de pânico, isso aí é outra coisa e tal, mas a gente fala disso mais pra frente. E seguindo a história, a Velma tá sendo interrogada por duas policiais que são as mães da Daphne e que são tão incompetentes no seu trabalho que pedem pra Velma ajudar na investigação. E deixando claro aqui que a Velma é só uma adolescente.
Então isso acaba ficando meio surreal. Mas se tentarmos não levar a história muito a sério, isso até que fica bem ok, porque acontecem várias coisas sem sentido durante a série também, e dá pra aguentar essas coisas estranhas aí. Mas, ao mesmo tempo, é aí que eu encontro um outro problema. Eu não acho ruim que as histórias tenham decisões sem sentido. Na verdade, pode ser muito positivo em muitas histórias que têm um pouco mais de licença poética e que não se levam tão a sério, mesmo que a história tenha uma mensagem séria e coisa e tal. Tanto que Scooby-Doo mesmo é uma franquia que tem diversos acontecimentos aleatórios e sem sentido, mas que funcionam, porque todo o universo é construído de uma maneira que não se leva tão a sério assim, mesmo quando é trazido no live action. E eles têm um cachorro que fala também, nada mais surreal que isso. E já no caso da série da Velma, ela tenta ser as duas coisas ao mesmo tempo de maneira muito expressiva. Ela tenta ser absurda e surreal, ao mesmo tempo que quer ser bem realista e pé no chão. E isso não se conversa muito bem durante a série. No fim, a série acaba tendo muitas quebras de clima e ritmo por causa disso. Principalmente quando quebra da parte mais séria e pé no chão, direto pro absurdo. Porque quando você tá começando a acreditar na história, no perigo, na causa, simplesmente vem uma cena absurda e te faz regredir nesse sentimento de imersão e preocupação, acabando com a magia da série, pode-se assim dizer. E eu não tô falando que a obra precisa ser super realista e pé no chão para ser imersiva. Hora de Aventura e Rick and Morty são exemplos de obras que apelam pro surreal e às vezes até pro absurdo. Isso sem perder a imersão, te mantendo conectado com a história e os personagens, mesmo com lições e cenas mais pé no chão durante a narrativa. Eles não tentam ser o extremo de cada um, eles têm o seu extremo e trabalham a outra parte de maneira mais sutil, mas que quando a gente percebe, a gente tem um baque muito forte, a gente acaba sentindo muito essa narrativa junto, mesmo sendo opostos. E assim como Hora de Aventura e Rick and Morty tiveram sucesso em trabalhar esse estilo surreal e absurdo, com um pouco de seriedade, realismo e pé no chão, temos um exemplo que falhou miseravelmente, que é o Pica-Pau. O Pica-Pau começou de uma maneira absurda, completamente fora da realidade, tanto na personalidade quanto nos acontecimentos. E aos poucos ele foi crescendo muito, ganhando público, ficando famoso e também foi mudando. E chegou numa versão um pouquinho mais pé no chão, mas que ainda assim funcionava muito bem, porque não dava tanta importância pro realismo, que é a versão lá de 72, que apenas usava alguns elementos da realidade para contar a história absurda. Mas quando chegou em 1999, o Pica-Pau recebeu outra roupagem mais pé no chão e realista, apesar do mundo ainda seguir uma ideia um pouco mais absurda e surreal e tal, que acabou não funcionando tão bem. Na verdade, muitos dizem que não funcionou em nada, porque ele continua um personagem caricato, com ações irreais, mas ele tá em um mundo que funciona mais ou menos como o nosso, apesar de algumas claras diferenças. E por causa disso, muitos episódios não conseguem manter o ritmo, a imersão e o clima, justamente porque não lida bem com essa transição entre surreal e real. Ao invés de focar em uma parte e usar elementos de outra, acaba querendo nivelar as duas coisas que são opostas e que, para funcionar bem em uma narrativa, uma deve sobressair bastante a outra, justamente porque não lida bem com a transição entre o surreal e o real. Que inclusive, ainda falando de Pica-Pau, esse é o motivo pelo qual o filme não funciona. O filme é muito real para um personagem completamente irreal. Diferente dos filmes de Scooby-Doo, que todos os acontecimentos são irreais, completamente absurdos, mesmo que se passe num mundo real, entre aspas, por ser um live action. E voltando pra série, as coisas vão se desenvolvendo de maneira bem ok até. Tem algumas subtramas bem legais que acrescentam aos personagens, como a busca da Velma pela sua mãe, que desapareceu anos atrás e ela se culpa por esse desaparecimento. Tem a jornada dela pra tentar se livrar das crises de ansiedade. Tem a Daphne fazendo loucuras pra tentar encontrar seus pais biológicos, porque ela não consegue se entender, já que ela se sente muito deslocada da família e acredita que encontrar seus pais vai fazer com que ela possa se entender. Tem o Fred, que tem um desenvolvimento sobre entender um pouco mais as mulheres, passando a apreciar mais a inteligência do que os corpos, que até rende umas piadinhas lá no final. Tem toda aquela subtrama do pai do Fred exigindo a masculinidade dele, e ele não conseguindo dar conta disso também. Tem o relacionamento da Velma com a Daphne ali, que tem uma evolução interessante, apesar de que o final eu tenho grandes problemas com ele, e eu vou comentar depois disso aí. Já o Salsicha, infelizmente, não
não é um jovem maconheiro, apesar de ser o mais sensato de todos num geral. Só que ele ficou preso em um único traço de personalidade, que é ser gado demais. Nessa versão, o Salsicha é chamado pelo seu nome civil, que é Norville, e é o nome dele em todas as outras versões também, porque, pra quem não sabe, Salsicha é um apelido, e Norville é o nome dele desde o início. E eu acho que até foi uma boa escolha, porque isso ajuda na aceitação de que a personalidade dele difere muito da que estamos acostumados. E eu vou seguir um pouco mais na história, e depois eu entro mais a fundo sobre os personagens. E seguindo com a história, mais uma jovem aparece morta, e mais uma vez parece ser pra incriminar a Velma. E quanto mais a Velma investiga, mais ela tem crises de ansiedade. O Fred se torna o principal suspeito e acaba sendo preso. A Velma acaba tendo uma crise de ansiedade perto da Daphne, e ela fez o que se deve fazer quando alguém tem uma crise de ansiedade perto de você. Enche a pessoa de tapas na cara e depois mete um beijão na boca dela. Foi isso que a Daphne fez, e que por algum motivo que ninguém sabe o porquê, funcionou. E depois disso, as duas vivem num climão. Elas ficam confusas com seus sentimentos, falam besteira uma pra outra, brigam e tal, se acertam depois, começam a amizade de novo, aí depois brigam de novo e muita coisa acontece. Aí depois de uns dias, a polícia percebe que o serial killer só ataca, como é dito na série, um tipo de grupo chamado de gostosas. E aí a Velma fica encarregada de deixar essas gostosas menos gostosas, e no fim ela só acaba sendo muito chata mesmo. Porque a Velma na série tem um gênio muito forte e julga muito as outras pessoas. Eu até acho interessante que isso vai mudando de leve durante a temporada, e esse acontecimento eu acredito que é um dos mais importantes para essas mudanças da Velma. Porque as meninas ali, que são intituladas de As Gostosas, se cansam da Velma, porque a Velma apela muito pelo fato delas serem quem elas querem, e não que a sociedade quer, e que, beleza, é um ponto válido e tal, mas a Velma impõe esse pensamento nelas, como se elas não quisessem ser aquilo que elas são. E aí que vem o banho de água fria. Elas falam que são o que elas querem. Elas gostam de ser gostosas e de se sentirem desejadas pelos outros. Que elas não estão cedendo à pressão da sociedade e tal. Elas estão curtindo ser daquela maneira, porque elas gostam de ser daquele jeito. E eu acho esse ponto bem válido também, porque é aquilo, né? Muitas pessoas tentam se padronizar por pressão social, pra se encaixar e tal, mas tem pessoas que simplesmente gostam de ser desse jeito também, não por pressão, mas porque se sentem bem. E tá tudo bem, tem nada de errado nisso. Mas eu ainda acho que a série apresentou isso de maneira um pouco superficial também, como quase todas as críticas que estão na série, praticamente. Mas esse discurso da Velma acaba trazendo um outro sentido pra uma das meninas que faz parte desse grupo, que é a Gigi, e ela decide se libertar um pouco mais. Ela muda um pouco seu estilo de vestir, ela faz tranças no cabelo, começa a usar jardineiras e coisa e tal. Então o Norville, que era completamente apaixonado pela Velma, lembre-se, o traço de personalidade dele é ser gado demais, acaba se apaixonando pela Gigi e os dois começam a namorar. E muita treta vai acontecendo, o Fred é inocentado, e depois que ele aprende a valorizar a inteligência das mulheres, ele se apaixona pela Velma, mas a Velma tá confusa porque ela não sabe se tá apaixonada pela Daphne ou não. A Daphne acaba descobrindo que seus pais são bandidos e ela começa a se entender um pouco melhor, porque ela sempre gostou de perigo e coisa e tal. Aí depois o Fred é sequestrado. A Daphne, a Velma, o Norville e a Gigi acabam encontrando o esconderijo do serial killer, e lá dentro eles encontram a mãe da Velma que tinha desaparecido. Eles fogem numa van igual a Máquina Mistério, só que sem pintura, e assim eles salvam o Fred e os cérebros das meninas assassinadas. Sim, os cérebros continuam vivos e eles conseguem falar por causa de um recipiente. E aí muita coisa vai acontecendo. O Fred vai sofrendo uma pressão do pai que faz de tudo pra ele se tornar popular e ser um exemplo de homem viril, másculo, machão, porque é importante pra família dele e tal. A mãe da Velma não consegue se lembrar quem é um serial killer. Aí no fim ela é condenada à morte pelos assassinatos. Só que no meio disso tudo, a Velma percebe que a mãe foi hipnotizada, e aí ela percebe que ela mesma foi hipnotizada anos atrás também, pra não conseguir resolver mistérios, e por isso ela tinha aquelas alucinações que pareciam ser uma crise de pânico, e que no fim, quando o pai dela acreditou no sequestro da mãe, essa hipnose acabou sendo quebrada e tal. Não foi explicado muito bem, ficou tudo na base da teoria que os próprios personagens fizeram e tal, mas tudo bem, a gente só aceita. E aí depois a turma original da Mistério S.A. descobre que o serial killer é a mãe do Fred, que quer trocar o cérebro dele com o de alguém mais popular e inteligente, já que ele vai assumir os negócios da família e é um completo idiota. Mas antes de descobrir quem é o assassino e tal, a Velma e a Daphne têm uma conversa sobre possivelmente começar a namorar.
E quando a Velma vai atrás do serial killer pra tentar descobrir quem é, ela liga pro Norville, que já tá em outra escola, eles estão brigados, não estão se falando. Ela liga pra falar que ele sempre vai ser o melhor amigo dela e acaba dizendo que o ama. Sim, do nada. Então no meio da treta, já com a Daphne, o Fred e a Velma lá embaixo, o Norville aparece pra salvar todo mundo, dizendo que também ama a Velma. Aí depois a Velma e a Daphne se beijam, e a Daphne diz pra Velma que a ama e tal, e a Velma responde com: eu também te amo, Norville. O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Aí no fim, o Norville derruba uma estalactite gigante da mãe do Fred, e ela acaba morrendo esmagada, e o quarteto recebe os parabéns da cidade por terem resolvido o mistério e salvado as gostosas do serial killer e coisa e tal, mas no fim das contas tudo termina com a turma se odiando. A Daphne odeia a Velma porque a Velma disse que ama o Norville mesmo depois das duas terem se acertado romanticamente ali. O Fred odeia o Norville porque o Norville matou a mãe do Fred tentando salvar todo mundo. E é bizarro que essa história acaba desse jeito, mas não sai do vídeo ainda porque eu tenho muita coisa pra falar sobre a série. Começando pelos personagens. A Velma começa muito chata, ela é insuportável no início. Ela é bem intolerante com quem é diferente dela, ela impõe as ideias dela como verdade absoluta, ela é super individualista, ela não se importa com os outros e ela se acha melhor que todo mundo. Tanto que ela só procura o Norville quando precisa de alguma coisa. Claro, ela tem uma evolução ali sobre esse tipo de aspecto, ela muda a visão dela lá no episódio que ela tem que curar as gostosas de ser gostosas. E no último episódio mesmo, que ela começa a ouvir todas as ligações que o Norville fez pra ela e ela não atendeu, que ficam na caixa de mensagens que ela nunca se importou em ouvir. Isso mostra que ela realmente acaba se importando mais com o Norville. E é por causa desses áudios que ela começa a perceber que ela é apaixonada pelo Norville de certa forma. E que sinceramente eu acho que não precisava disso, mas tudo bem, ela poderia simplesmente se importar com ele como amiga, melhor amiga, como ela ainda fala antes de dizer que ama o Norville. E reforçando ainda mais essas atitudes individualistas da Velma, tem um momento na história que ela e a Daphne estão se resolvendo, elas decidiram voltar a ser amigas depois do beijo e tal, e começar do zero, mas a Velma fica focada apenas na investigação de procurar a mãe dela e ignora todos os pedidos de ajuda da Daphne. E olha que a Daphne tenta muito falar com ela várias e várias vezes. Quando eu digo várias e várias vezes, são muitas vezes mesmo. Tanto que o Norville começa a ajudar a Daphne porque ela não tem ninguém. E inclusive a Daphne tinha encontrado os próprios pais, descoberto que são bandidos e queria conversar com a Velma sobre, porque elas combinaram em tentar ser amigas, o que não funcionou. Então, esse individualismo da Velma fez ela desvalorizar a importância de quem tá com ela, mas ainda assim, como podemos ver, ela foi melhorando aos pouquinhos. Ainda não tá legal, mesmo no fim da série, tem muita coisa pra melhorar ainda, mas dá pra ver que é um processo que vai rolar a longo prazo e que vai continuar na próxima temporada, que inclusive tá confirmada. Já o Norville, como eu falei, o traço de personalidade dele é baseado em ser gado demais. Tudo que ele faz pra ajudar a Velma é porque ele tá apaixonado por ela e ele faz tudo que ela pede, simplesmente o que ela pede. Aí depois, quando ele começa a parar um pouco com isso, ele começa a namorar a Gigi e começa a fazer tudo que ela manda também. Mas depois de um tempo ele volta a obedecer a Velma e fica preso nesse ciclo de que tudo que ele faz, ou que ele já fez, foi pela Velma ou pela Gigi. Teve até um episódio que ele decidiu se tornar um macho alfa e coisa e tal, e começou a ignorar a existência delas, não atender mais as ligações, pra no fim ele descobrir que a Gigi quase morreu, tá no hospital, e voltar pra estaca zero e continuar sendo simplesmente gado demais. O que, sinceramente, eu até prefiro, porque esse papo de macho alfa, macho sigma sendo um personagem ou na vida real, eu acho uma grande bosta. Mas ainda temos esperança, porque no final da série, quando o Norville tá muito triste, uma pessoa chega pra ele, não citarei nomes pra não dar spoilers, mas é meio surpreendente e até meio engraçado. Chega pra ele e pergunta se ele já usou maconha. Então, será que teremos o Salsicha Maconheiro na próxima temporada e mais fiel ao original? E que, na verdade, o objetivo da série é começar com os personagens sendo os estereótipos dos seus arquétipos e evoluindo aos poucos até ficarem exatamente com a mesma personalidade que a gente tá acostumado? Pode ser. E, sinceramente, seria incrível e eu acho que calaria a boca de muita gente. E continuando, o Fred, ele é o estereótipo do rico mimado. E isso é até usado para algumas críticas feitas contra a sociedade, coisa e tal, como ele sendo um menino branco de família rica,
acaba sendo prioridade pra cidade quando ele desaparece, prioridade pra polícia, mesmo com outros casos de assassinato das meninas, procurando outros adolescentes soterrados, que são a Velma, a Daphne, o Norville e a Gigi, que a polícia já tá em cima deles voando assim, vendo eles, mas eles vão embora porque eles precisam dar prioridade pra salvar o Fred. E é aquilo, a motivação da crítica é muito válida. É uma crítica boa, só que a série fez ela de maneira superficial, até porque tem essa questão de imersão. A série tenta trazer esse realismo, deixar tudo mais pé no chão, numa cena super tensa, aí vai mostrando a polícia chegando pra salvar os 4 que estão lá soterrados. Soterrados é uma maneira de falar, eles estão à vista, mas eles estão presos por uma pedra que pressiona eles contra a parede, e quando eles estão quase salvando, a polícia simplesmente recebe a ligação de que um menino branco rico sumiu e eles vão embora deixando os adolescentes ali. Isso quebra muito o realismo, sabe? E isso com certeza vai diminuir o peso dessa crítica pra muitas pessoas. E ainda falando do Fred, ele tem um traço de personalidade muito forte, que é o fato dele ser muito mimado. E que felizmente vai mudando um pouquinho. Ele continua muito mimado no final, mas ele acaba tendo umas atitudes um pouquinho mais corajosas e tal, com o tempo. É muito louco ver esse contraste. Chega a aparecer outro personagem, mas com essa pequena demonstração dá de ver que lapidando muito bem, dá pra chegar no Fred que a gente conhece. E sendo bem sincero, ele até que tá muito parecido com a versão do filme live action, que ele é um completo imbecil. No fim, o Fred aqui é um adolescente rico, criado na mordomia, que nunca precisou se esforçar por nada na vida, e assim ele se torna uma pessoa completamente dependente. Em casa, ele sofre uma pressão do pai que exige que ele seja um homem de verdade, com aquele pensamento de que ele tem que se tornar um homem viril, um grande macho alfa, para poder representar a empresa da família. E eu já falei o que eu acho desse papo de macho alfa. E de certa forma isso até que critica um pouco bem a questão de filhos terem que se moldar à imagem dos pais, porque os pais colocam uma expectativa específica em cima dos filhos, e eles têm que atender essas expectativas, porque querem a aprovação e o amor dos pais, e acabam sendo quem eles não são para poder agradar os seus próprios pais. Isso é bem complicado. Eu já falei disso em outros vídeos também, e eu acho que talvez essa seja a crítica da série que mais funcionou. Talvez seja porque, por mais que tenham aparecido várias cenas sobre isso, foram cenas muito curtas, então elas não perderam ritmo, não deu tempo de se tornar extremamente superficial ou redundante, então funcionou muito bem. Tanto que tem um momento lá no segundo episódio, se eu não me engano, que o pai do Fred chega a preferir que o filho fosse preso do que ele mostrasse pra sociedade que é mimado pra poder se inocentar, porque a ideia é mostrar que o Fred era completamente dependente e por isso ele não seria capaz de ser um serial killer. E isso me lembra um papo aí de um certo ex-presidente que prefere um filho traficante do que um filho homossexual. E então eu acho que essa parte da história do Fred chega a ser bem interessante, porque mostra essa pressão familiar e tal, pra ele se tornar quem ele não é, pra agradar os pais. E agora indo pra Daphne, temos uma personagem que mudou até que bastante durante a série, porque ela começa sendo só uma estudante popular e tal, meio snob. Ela parece não gostar da Velma, só que aí a gente vê que as duas eram amigas na infância e depois se afastaram quando a Daphne começou a, como a Velma diz, ficar gostosa. Aí a Daphne namora o Fred, depois ela começa a ajudar a Velma na investigação, ela vende drogas pra juntar dinheiro e procurar os pais, porque ela quer se entender, já que ela se sente deslocada, ela não se entende. Aí as duas se beijam, depois entram em conflito, brigam muito, a Daphne se mostra muito agressiva, ela sabe lutar, chega um momento que ela encontra os pais, descobre que eles são bandidos, então entende um pouco mais sobre o porquê que ela gosta tanto de perigo e coisa e tal. Depois ela tenta reatar com a Velma, porque ela realmente tá gostando da Velma. Ela enfrenta todas as outras meninas populares, consideradas as gostosas e tal. Ela quer assumir essa relação com a Velma, independente do que os outros vão pensar, mas ela acaba cedendo à pressão e beija o Fred numa festa pra tentar reconquistar a sua popularidade. Aí tem um momento que a Daphne fala que gostava muito da amizade possessiva da Velma, porque ela gosta de se sentir desejada. E a Daphne fala que ela gosta de se sentir desejada porque ela foi abandonada pelos pais dela, então ela não quer se sentir sozinha e abandonada de novo. Isso se mantém bem equilibrado com a personagem. Tanto que esse beijo que ela deu no Fred na festa foi porque ela queria ser popular de novo. Ela queria se sentir desejada pelas outras pessoas, admirada pelas outras pessoas. Ela não quer ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha. E
E isso é bem legal, é por causa desses aspectos que talvez a Daphne seja a minha personagem favorita da série. E a história da Daphne eu acho que é um dos motivos que me fez sentir que valeu a pena assistir a série. E infelizmente não tem o cachorro Scooby-Doo na história, só um projeto que é chamado de Projeto Scooby, que é o projeto da troca de cérebros, que tá completamente ligado à investigação e os assassinatos, serial killer e tal. E sendo bem sincero, a história em si não é ruim, ela gira em torno de 3 mistérios diferentes, e coincide que 2 desses mistérios estão completamente ligados, que é o mistério do serial killer e o caso do sumiço da mãe da Velma. E entre esses 3 mistérios nós vemos a busca pelo serial killer e a sua motivação, o motivo do sumiço da mãe da Velma e a investigação sobre o passado da Daphne. E pra falar a verdade, eu acredito que essa história poderia ser resumida em 3 episódios e até mesmo poderia funcionar na pegada da fórmula de Scooby-Doo clássico sem problema nenhum. A série tem seus momentos engraçados, algumas piadinhas de violência e sangue são bem engraçadinhas também, apesar de que eu não sou muito fã desse tipo de humor. Tem mistérios que são interessantes, principalmente o da motivação e a identidade do serial killer, que seguindo a tradição de Scooby-Doo, é uma pessoa utilizando máscara que está presente na história desde o início, e é uma parada que eu achei bem legal. E como quase toda animação adulta, a série coloca às vezes sangue, piadinhas sexuais, um palavrão ou outro e tal, nada muito exagerado, mas que vez ou outra acaba só sendo meio sem graça mesmo, e a gente acaba percebendo que é só pra série se autoafirmar como uma série pra adultos. Sobre os personagens, eu senti que eles ficaram presos aos seus estereótipos, porque o Fred sempre foi um cara padrão, loiro, alto e tal, mas ele era gente boa. Mas que nessa versão ele acabou ficando preso no estereótipo do cara branco, loiro, rico, padrão que é mimado e coisa e tal. A Velma sempre foi a personagem mais inteligente do grupo, então ela ficou presa naquele estereótipo do nerdola que se acha mais inteligente que os outros e tá sempre julgando todo mundo que não é tão inteligente quanto ele. A Daphne no original vem de uma família rica e é considerada uma patricinha, mas que nunca foi snob, na verdade ela sempre foi muito gente boa. Mas que aqui na série ela começa com um estereótipo de patricinha snob e tal, popular, que felizmente ela vai mudando bastante durante a série. O Salsicha é um caso à parte, porque ele foi o que mudou drasticamente a personalidade e a postura como um todo. Ele é o único personagem que não é baseado no seu estereótipo, e na verdade talvez ele seja o oposto do estereótipo do personagem original. E felizmente a maioria dos personagens vão evoluindo aos poucos e mudando sua postura durante a série, menos o Norville, que é resumido e cegado demais o tempo todo e termina a série sendo gado demais o tempo todo. E sobre a aparência dos personagens e mudança de etnia e tal, isso não é um problema. Isso não é uma questão de opinião, eu tô falando em termos técnicos, tá? Essas mudanças não causam problemas na trama e continuariam funcionando até se fosse na fórmula original de Scooby-Doo. Inclusive, se pegar o desenho original e mudar a etnia dos personagens, vai continuar funcionando igual. Eu vi muitas pessoas reclamando do Norville ser negro e da Velma ter descendência indiana e coisa e tal, simplesmente como se a cor da pele deles fosse um problema. E sinceramente, se você pensar isso, você tá tendo um pensamento racista sim. E não adianta dar desculpa porque é um pensamento racista sim. O tom de pele do Salsicha e da Velma nunca tiveram importância de verdade para a história de Scooby-Doo e nem para os seus estereótipos. E com isso pode até aparecer um pessoal com papo de "Ai, não é racismo, só queremos que seja fiel ao original. E no original eles são americanos e brancos, que é só isso." E sim, eu já vi esse tipo de comentário por aí. Mas esse comentário perde qualquer valor quando a gente percebe que a quantidade de pessoas reclamando da troca de etnia da Daphne são muito menores em comparação ao do Salsicha e da Velma. Sinceramente, eu só encontrei gente reclamando da troca da Daphne porque eu procurei por um certo tempo. Isso diferente do caso da Velma e do Salsicha, que já me apareceu até sem eu estar procurando. E pra quem não sabe, nessa versão a Daphne é asiática. Isso até chega a ser citado na série, pra falar a verdade. Mas como o tom de pele dela é claro, ninguém tá reclamando da mudança de etnia. Mesmo que a desculpa que usam pra reclamar dos outros dois é que não é fiel à etnia original dos personagens. E eu acho que já deu pra entender bem o ponto que eu quero chegar aqui, né? Que esse discurso de querer fidelidade só aparece quando trocam a etnia pra um tom de pele mais escuro, né?
Olha, e falando num geral, a série não é horrorosa como estão falando, mas tá longe de ser uma série incrível ou realmente boa. A série tem momentos bem legais, bem engraçados e até faz boas referências a outras versões de Scooby-Doo, como o Fred comprando uma van de um modelo de 1969, que é o ano de estreia do desenho original, que inclusive a van tem o mesmo modelo do original, e o Fred até tenta pintar algumas flores ali. E o Fred até começa a pintar umas flores ali na van e tal, pra deixar ela mais bonita, e que é uma clara referência à Máquina Mistério, e podemos até sonhar com a van do Scooby-Doo nas próximas temporadas, quem sabe. O mistério principal é bem interessante, os secundários também são bem legais, e em muitos momentos a condução da investigação também é bem legal, e até nos induz a pensar em vários possíveis suspeitos, igual todas as outras versões de Scooby-Doo. Mas eu consigo perceber que a série peca muito em manter a imersão e fazer a transição entre as cenas mais pé no chão e as cenas mais surreais. E outra coisa também que deu pra perceber é que teve muita perda de tempo no romance da Velma e da Daphne. Eu não digo isso porque eu não quero romance na série, ou porque é um romance de duas mulheres e tal. Eu digo isso porque não levou pra lugar nenhum. Desde o segundo episódio, a série nos induz a acreditar nesse romance, até a torcer por ele de certa forma, e a acreditar que ele vai acontecer sim. Tem momentos ali de discussão entre as duas, que a gente percebe uma tensão, um conflito, mas que depois a relação delas volta mais forte, coisa e tal, pra no fim acabar com a Velma dizendo que ama o Norville, no momento em que a relação das duas tá no auge, e elas estão dispostas a assumir esse relacionamento pra todos os outros. No fim, acabou sendo um desperdício de tempo que poderia ser explorado para outros assuntos na série. Ou tudo isso poderia ser consertado não colocando a Velma falando que ama o Norville, porque toda essa jornada de relacionamento e conflito entre as duas foi muito boa. Pelo menos foi o núcleo da série ali que se desenvolveu da melhor maneira, e que foi estragado pelo final. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu ouvi no vídeo do Hamlet ARL, e que eu acredito que seria a solução perfeita para os problemas da série. Se a série se assumisse como uma paródia desde o início, e não como algo oficial que leva o nome de uma franquia consolidada, com certeza o hate em cima da série seria muito menor. Iria diminuir de maneira muito expressiva. Uma simples troca no nome dos personagens e assumir que eles têm inspirações nos personagens de Scooby-Doo e a ideia é parodiar a obra, já resolveria muito. Rick and Morty é um exemplo que começou assim. Pegaram a franquia De Volta para o Futuro e parodiaram os dois protagonistas, mudaram suas personalidades e acabaram criando uma franquia própria que se sustenta hoje em dia sozinha. Se a série da Velma usasse essa estratégia, quem sabe eu até acharia engraçado e legal o fato do personagem que representa o Salsicha não ser um jovem maconheiro numa animação adulta, ou até mesmo o fato da Velma ser insuportável na maioria dos momentos da série por se achar superior aos outros. Mas ainda assim, apesar de todos os defeitos, se eu fosse dar uma nota pra série como um todo, coisa que eu nem costumo fazer porque eu acho nota uma bobeira total, eu acho que eu colocaria entre 6 e 7. A série não é absurdamente ruim como a galera tá esperneando e chorando na internet, mas também ela não é nada mais do que uma série simplesmente mediana. E antes que alguém venha com aquele papo de Ai, estragou a minha infância. Olha, eu já quero dizer que eu sinto muito em ser a pessoa que vai te dizer isso, mas a tua infância já acabou tem muito tempo. E deixa aí nos comentários o que você achou da série, ou o que acha que faria ela ser melhor. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal de gameplay, o LP Play, e no meu canal de lives em twitch.tv/lives do LP. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!